E aí, bom dia. Gênesis capítulo 42, versículo 37. Diz assim: O plano pareceu bem bom a Faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso, o Faraó lhes perguntou: Será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, Faraó a José: Uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. Com esse texto eu quero trazer a mensagem de hoje sobre, encerrando aqui o ciclo das lições de sabedoria que José nos trouxe. José do Egito nos trouxe. A gente tem falado esses dias bastante sobre todos os códigos e sabedoria que Deus liberou para ele. E existe, é claro, pelo menos dois tipos de sabedoria. Aquela que é a horizontal, que vem direto de Deus. Tá? Você está orando ali, buscando sabedoria. A Bíblia diz que aquele que é carente de sabedoria, ore a Deus, peça a Deus que Deus libera de forma deliberada, abundante. Então essa é a horizontal. E tem a vertical, aquela que eu aprendo com aqueles que tiveram sabedoria, aqueles que deixaram escrito os códigos de sabedoria, tá? E aqui José deixou no convívio dele, deixou muita coisa, muitas lições poderosas. É, a maioria delas não falada, mas vivida, executada. E aí hoje a gente está colocando em prática. Tenho colocado em prática eu mesmo ao longo dos anos. Sugiro que você ponha em prática também ao longo do processo da sua vida. E aí a gente tem hoje essa leitura bíblica que ela conta assim basicamente quase que o final da história de José na Bíblia, que aí tem a história dele fora, que é um negócio, um processo bem interessante. Mas vamos lá. Um processo da vida, da construção de riqueza, de prosperidade, existe uma lógica, tá? Que ela segue assim, ó, semente, processo e fruto. Quando a gente está em busca de uma melhoria de vida, seja a gente cristão ou não, qualquer pessoa, quando ela está em busca, ela precisa entender alguns processos, tá? E entre eles, como é que funciona o processo do viver bem, como é que funciona o processo da construção de riqueza ou da prosperidade ou do viver bem, né? Tem gente que não quer muita coisa, ela quer uma vida estável, tá? Porém, mesmo na vida estável, existe processo, tem um processo. Então, a gente tem que entender que a prosperidade, e eu demorei bastante para entender isso, e graças a Deus hoje Deus tem nos trago outro nível de entendimento. Prosperidade ele é um processo natural, tá? Você não precisa forçar muito, só precisa fazer o básico para que isso aconteça, tá? E pobreza, ela é resistência. Aí sim, é muita coisa que a gente faz mesmo de forma inconsciente, mas faz de tal forma que a gente permanece na pobreza, ou as pessoas permanecem na pobreza, ou infelizmente 90% das pessoas do mundo inteiro vivem na pobreza, tá? E entenda que a gente está falando aqui de uma forma genérica mesmo, geral, tá? Que geralmente a gente a gente aprendeu que quando se fala de riqueza, de prosperidade, sempre está atrelado a dinheiro. E é claro que não, tá? A gente tem trago aqui todo o nível de informação esses dias que prosperidade é um conjunto na saúde espiritual, conexão com Deus, na saúde física, tá? No bem-estar na família, na vida profissional, tá? Feliz com um propósito, consciente do propósito pelo qual você veio para a Terra,
tá? E a boa relação com sua família, com seus amigos, ter realmente, nem mesmo que seja um pequeno seleto grupinho de amigos, mas que realmente sejam amigos. O ideal é que a gente tenha muitos amigos, né? Como diz Roberto Carlos, 1 milhão de amigos. Mas em não tendo 1 milhão, se eu tiver pelo menos 5 amigos que realmente sejam parceiros para a vida, cada um dentro do seu propósito, tudo isso são níveis de prosperidade. Mas vamos lá. Como é que funciona a natureza? A natureza, ela é assim, se você plantar alguma coisa, é claro, na terra certa, no momento certo, com cuidado certo, os cuidados básicos de plantar na hora certa. Ninguém vai plantar ao meio-dia, não é a hora de plantar. Tem algumas exceções, mas em regra geral você planta com o sol mais baixo, onde a terra vai receber ali aquela semente ou mesmo aquela nova muda e a terra está mais fria. Então depois vem a questão de cuidar para que tire as ervas daninhas, o mato ali que não é realmente a vegetação que você quer, e sim são matos brutos. Depois disso vem você regar sempre que possível, se for um período de verão. Então você percebe aí que a natureza, ela nos dá já essa sabedoria, ela nos mostra que a prosperidade, ela é natural, tá? Então, não tem resistência. Quando ela não dá fruto, quando ela não prospera, quando ela não cresce, quando ela tem pragas, quando alguém ou os matos que não são a plantação que você queria, os matos selvagens, invade ali o espaço ali da planta que você queria, seja uma planta frutífera ou não, tá? Então começa a ter resistência, ou quando alguém vai lá e corta indevidamente aquela planta que vai te dar o fruto que você queria, então começa a ter agora as resistências, tá? Então a gente precisa entender que prosperidade é um processo natural. A prosperidade, na verdade, a gente precisa entender de uma vez por outra que é um processo, ela está no meio, ela não é o fim, nem o começo, ela é o processo do meio, é o processar das coisas. Tá? Então, o que é riqueza? A gente vai já falar. O que como eu começo esse processo? Então, tudo começa pela semente, tá? E o que vem ser a semente? A sabedoria. Seja a sabedoria que eu adquiri lendo um livro, seja a sabedoria que eu adquiri lendo a palavra de Deus, seja a sabedoria que eu adquiri fazendo um curso, um treinamento, seja a sabedoria que eu adquiri tendo um mentor que me orientasse, um pastor, um líder espiritual, um coach, um treinador, seja lá o que for. Tá? Então, quando eu começo a ter essa informação, todo esse conjunto de como eu consigo ter sementes, tá? Aquilo é sabedoria. Então, sabedoria é semente e semente é sabedoria. Tá? Por isso que tem gente que às vezes recebe todo um recurso de dinheiro, de informação, tá? E inicia um negócio, mas não flui. Por quê? Porque ele come os primeiros resultados do seu trabalho, porque ele acha que aquilo ali é fruto. Ainda não é fruto, é semente novamente, que você vai plantar, você vai colher daquele primeiro fruto e vai se replantar. Tá? Principalmente se você começar de forma muito pequena, tá? Mas uma razão para você não comer os primeiros frutos, que aí em muitos casos a gente nem diz que é fruta, a gente diz que é semente, o primeiro ciclo das sementes, para que possa ser replantado, tá? E assim aconteça a alavancagem no seu negócio. Beleza? Então como é que se começa? Através das sementes. Semente é sabedoria, semente é um recurso financeiro que alguém te dá, semente é um poder, tá? De uma energia, de algo, seja dinheiro, seja informação, seja um acesso que alguém te deu para uma nova oportunidade. Então ali você vai plantar aquela semente, tá? Em uma terra fértil. Não sei como é que essa terra fértil. Pede sabedoria de Deus que Deus vai te mostrar. Então você vai plantar essa sabedoria nessa terra fértil, tá? Essa sabedoria, tá? Ela vai começar agora para passar essa sabedoria vai ser agora aplicada, que é a ação,
tá? Você vai começar a executar ela, tá? Assim como José. José, exemplo, chegou na casa de Potifar, tá? Foi colocado ali em um espaço para executar uma tarefa e ele tinha ali sabedoria, tá? Essa sabedoria ele executava toda, ele fazia acontecer, tá? Era a semente, ele semeava na casa de Potifar e prosperou. O processo começava a acontecer. Chegou na penitenciária, na prisão, ele também processou, tá, a sabedoria, a semente que lhe deram, tá, e aquilo prosperou. Tá. Era o resultado, era o fruto ainda da riqueza? É claro que não, porque era a semente que ele lançava sobre a terra e aquilo ia processando. Tá. O processo é a prosperidade, é o acontecer das coisas. Tá. É a semente crescendo como árvore, tá, e as coisas vão fluindo. É o bem-estar e o equilíbrio em todo o ambiente, em todo o ecossistema da vida. Tá? Como eu falei, seja na saúde física, seja na saúde espiritual, seja na vida profissional, na vida familiar. Então é o processo. Tá? É quando você começa a semear. Então, depois disso, a gente vê ali que aí a gente vê depois disso que José, tá, entra numa nova fase, como a gente falou, criou network, é, José começa a se relacionar com as pessoas, tá? José começa a usar os dons que Deus tinha dado para ele, mesmo sem recurso, ele mesmo assim transbordava sobre a vida das pessoas, o pouco ou muito que tinha dentro de si. Tá? Ele foi antes de ter, tá? Ele não quis ter e depois ser. Tá? Então ele executou todo esse processo. Na vida vai acontecer, na verdade sempre acontece isso, as pessoas querem ter antes de ser, elas não se preparam psicologicamente, elas não amadurecem emocionalmente, tá? E aí elas querem riqueza, querem um bom casamento, que é uma riqueza, querem um bom negócio, que é uma riqueza, querem uma vida profissional realmente de alta competência, que é uma riqueza, querem funções nos grupos onde estão, nos clubes sociais, nas igrejas, de altos níveis, que também é uma riqueza, querem altas influências, que também é uma riqueza, mas não tem maturidade para gerenciar, não tem sabedoria para gerenciar. Então precisa ser antes de ter, lembrando uma mensagem de um outro vídeo que a gente passou. Beleza? Então o que acontece? A partir daí José entra num novo processo que ele começa agora a... Deus leva ele para outro nível, ele interpreta o sonho. José, o grande faraó, agora começa a ter um sonho, tá, de algo que iria acontecer. Claro que tudo isso estava dentro do plano de Deus, tanto para salvar Israel daquela crise, como também para que José fosse o cara que transbordasse sobre a vida das pessoas, o cara que mudasse ali a vida das pessoas, tá? Era o homem que Deus escolheu para mostrar o quanto que Deus é poderoso quando Ele quer realizar algo através da vida das pessoas, como é o processo natural da vida. Ele chama todo mundo que veio para a Terra a ter um propósito específico. Então Ele quer usar você dentro desse propósito. Quem cria a resistência somos nós mesmos, com os traumas, com os bloqueios, com os ressentimentos, com os ódio, com as preguiças, as procrastinações e assim por diante. Então você vê ali que ele interpreta os sonhos de Faraó, tá? E aí não só interpreta, como também dá todas as direções. Tá? Se o Faraó dissesse assim, olha, não quero que tu seja o cara que vá administrar. Mas ele já tinha dado todos os códigos, todas as direções, todos os insights de como gerenciar aquela crise, aquele primeiro momento de prosperidade e o segundo momento de escassez. E aí ele já tinha dado, mas Deus era com ele e o propósito era para ele executar que Faraó, Deus toca no coração de Faraó e diz assim, olha, não tem outro cara, é ele mesmo. Então vai ter momentos na vida que a missão, o propósito específico daquela ação é minha, não é de ninguém. Se eu não fizer, a terra vai ficar
sem pessoas serem beneficiadas, porque foram dons, foram informações, foram habilidades que Deus deu só para mim. Beleza? Então, o que acontece? Entra nesse processo José, novamente, tá? E aí ele começa agora a entrar novamente em outro processo, o processo de sabedoria. Deus revela ali o ápice de todo momento da história dele, tá? Revela o sonho de Faraó, diz que o que vai acontecer nos primeiros 7 anos, depois nos segundos 7 anos. São 14 anos aí envolvido. E aí libera também toda a sabedoria de como gerir, administrar aquele momento. Então, a partir daquele momento, José tomou posse, estava preparado e começou a processar. O que é o processo? Pegar as sementes, plantar, replantar, plantar, replantar, cuidar, colocar no celeiro, colher uma terça parte ali, uma parte, terça parte não, era uma parte de todo o fruto plantado durante os 7 primeiros anos de prosperidade, colocar no celeiro, depois colocar novamente, até chegar a um ponto que a Bíblia diz que não tinha mais aonde colocar, basicamente, não tinha como contar mais de tanto que era a quantidade de armazenamento que ele estava fazendo. Então a gente vê ali José numa fase muito forte da vida dele, na fase em que ele estava em alto nível de prosperidade, alto nível de processamento, de plantar e replantar. Pegava a semente, plantava e replantava. Tá? Ele já estava ali transbordando na riqueza dele, estava não. Ele estava numa fase ainda de processo. Então vai chegar uma hora que tudo que a gente plantou, tudo que a gente recebeu de semente, se plantamos bem, se realmente cuidamos bem, se realmente pedimos sabedoria de Deus para executar, para processar, aquilo vai vir sobre as nossas vidas de forma muito forte, que a gente vai estar pronto para gerenciar, vai estar pronto para passar por aquele processo de prosperidade, que é o processo, tá, do plantio e do crescimento das árvores, das vegetações, como você entenda aí, tá? Nesse processo de prosperidade. Seja a tua vida profissional, seja a tua vida de casamento, seja a tua vida de ministério de igreja, seja a tua vida nos teus projetos pessoais, são níveis de processo de prosperidade que ela está acontecendo naturalmente. Que tem que acontecer. Isso não acontecer, aí é resistência. Tá? Imagina se José tivesse, Deus deu sabedoria para ele e tudo aquilo que era para acontecer, o plantio, os armazenamentos, tá, não tivesse acontecido. Era porque o povo estava com resistência, era porque a terra, nos 7 primeiros anos, que era para prosperar, não prosperou, ela estava com resistência. Então, quando acontece a pobreza em nossas vidas, nas áreas de nossas vidas, é porque nós estamos com alguma resistência. O que é essa resistência? Como já falamos, pode ser, tá, um trauma, medo, escassez, tá? Pode ser procrastinação, tá? Pode ser timidez, tá? Pode ser um medo excessivo que eu não quero largar, ele me domina. O medo é normal? É normal, mas eu não posso me deixar ser manipulado, ser preso por ele, tá? Procrastinação, preguiça, tá? Traumas, tá? São níveis de bloqueio que eu preciso me conectar com Deus para que eu seja liberto daquilo. Se ainda não foi, eu tenho que ser insistente como José, persistente como José, tá? E às vezes até chato mesmo para dizer assim, eu não aceito essa realidade. Essa não é minha realidade, não é isso para o qual Deus me chamou para a terra. Então você se sente inconformado com aquela realidade, porque você acredita que a tua realidade é outra, é de nível de prosperidade. A gente não está falando de riqueza, a gente está falando de níveis de prosperidade. Tá? Então chega uma hora que José, após passar agora os 7 anos de prosperidade, vem os 7 anos de escassez, e aí vem um tempo em que ele começa a transbordar. O que é isso? É quando os níveis de riqueza chegam. Tá? Chega uma hora que os celeiros estavam tão transbordados de riqueza armazenada, quando veio os 7 anos, que as pessoas... E foi justamente quando chegou a escassez. Os 7 anos de miséria, de fome, de seca, seja lá o que aconteceu naquele tempo. E aí a gente vê ali as pessoas no começo correndo atrás de Faraó. E Faraó mandava para José. E José começava a manter o povo, a alimentar o povo de tal forma,
tá? Que aí chegou um nível de riqueza, tá? Vai chegar um tempo que eu já vivi, muitos de vocês já viveram, que a gente transbordou sobre a vida das pessoas. Talvez chegou essa fase na tua vida e tu não transbordou. Então, quando a gente não transborda, todo o fruto, tá, que é a riqueza, aí sim já não é mais processo, aí sim já não é mais semente. O fruto da semeadura, tá, que acontece num processo que é a prosperidade, mais à frente se transforma num fruto. Se esse fruto eu não transbordar, não compartilhar com as pessoas, seja dando, seja vendendo, seja ajudando alguém, aquilo apodrece, tá? Então, o que acontece? Eu me travo, tá? Tem muita gente que se travou em várias áreas porque recebeu muito, adquiriu muito conhecimento, muito dinheiro, muita sabedoria, muita informação, muita habilidade e não transbordou sobre a vida das pessoas. O que a gente está fazendo aqui? Justamente isso, liberando informação, liberando sabedoria, liberando direcionamentos sobre a vida das pessoas, tá? Para que elas entendam que elas também são capazes de entrar nesse nível de processo, semear, tá? Cuidar da planta até que o fruto venha. Sabedoria, que é semente, o processo, que é a prosperidade, e a riqueza, que é o fruto. Então veio o fruto para José, ele começa agora a transbordar sobre quem? A família dele, tá? Sobre quem? Todo o povo do Egito que recebeu ele, tá? Mesmo passando por toda aquela dificuldade, sobre, tá, a vida das pessoas de outros países também, tá? Sobre outras comunidades. Então vai chegar uma hora que, se eu andar nessa linha de prosperidade, de sabedoria, de pegar a semente, tá? Plantar, replantar, plantar e replantar, tá? Em tempos bons e em tempos ruins, tá? E aí entender que eu tenho que passar pelo processo da prosperidade, tá? Entender que se eu não estou passando porque tem resistência no meu espírito, na minha alma, nas minhas emoções, então se eu passar por todas essas fases, tá, de forma tranquila ou de forma natural, que tem que ser, com certeza os frutos vão vir. E vindo os frutos, eu posso e tenho que liberar sobre a vida das pessoas, que é o transbordo. Tenho que transbordar sobre a vida das pessoas, tenho que repassar aquela informação. Existe uma expressão que diz que no cemitério, tá, existe milhões de riquezas ali enterradas. Essas riquezas, a maioria, ou a gente não se fala, não está se falando de ouro, de diamante ali que vai no caixão dos caras. Do contrário, tinha um monte de ladrão ali roubando. Mas se fala de inteligência, se fala de sabedoria, se fala de códigos, de insights, se fala de entendimento como é que acontecem os processos. Por que está lá? Não é claro que não está lá exatamente, mas foram enterrados ali, porque as pessoas tinham muitas riquezas e têm muita riqueza e não transborda sobre a vida das outras, porque elas acham que o que elas já sabem, todo mundo sabe, ou o pouco que elas sabem, a maioria não vai precisar. E a gente entende hoje que o mundo é carente de líderes. Líderes não é de chefes. Pessoas que direcionam. Que o mundo é carente de informação que realmente desata as pessoas. Não é qualquer informação. E eu acredito que a informação que você tem aí pode ser pouco ou muita, mas são sementes que fazem a diferença, podem fazer a diferença na vida das pessoas. Então, quando você libera isso, é transbordar. Você tem riqueza dentro de si, só que você não aceita isso. Você acha que riqueza é só dinheiro. Você está acontecendo um nível de prosperidade dentro de você, você aceita, acha que não. Prosperidade, você acha que é andar de carrão, quer ter a mansão, quer fazer viagens internacionais todos os anos, tá? Quer ir em Nova York, quer ir em Miami lá comprar aquela beca bonita, vir lá com aquelas malas cheias de roupa, você acha que é isso. Mas pode ser que seja isso, tá? Para algumas pessoas. Para outras, níveis de prosperidade já é outra coisa. Então vai acontecer em cada área de forma específica, entendeu? Então, acontecendo esse nível de prosperidade, vai haver um fruto em cada área da minha vida, tá? Seja na vida profissional, como a gente já falou, seja no ministério, como a gente já falou, seja no casamento, tá? Tem gente que tem casamento frustrado e você vive um nível de casamento muito feliz. Por que não liberar como você aprendeu, como você processou esse nível de casamento, tá?
para que outros casais possam viver esse nível de casamento. Se a gente for ver nas estatísticas, são muitos casais que são infelizes, não conseguem entender como é o processo do convívio, como é o processo de abrir mão de uma parte para que a outra seja feliz. Tá? Então, se tem dentro de si, você tem muita riqueza. Por que não transbordar na vida das pessoas? Tá? Então, a gente encerra aqui esse momento, essa fase de José, e na Bíblia, tá? É claro que processa-se depois, o pai morre, aliás, o pai chama eles, abençoa todos eles e tal, e aí de José depois vive muitos anos ali, eu acredito como o grande gestor ali do Egito, tá? Mas a gente encerra essa parte aqui dele, tá? Dizendo o seguinte, que José viveu todo, tá, a vida dele dentro desse processo de sabedoria, de semente, dentro desse processo de prosperidade, o processar, o plantar e não ter resistência, dentro desse processo de frutificação, as riquezas iam acontecendo na vida dele, espiritual, emocional, psicológica, social, financeiro, saúde, tudo isso quando flui, quando dá fruto, são níveis de riquezas. E eu não posso reter esse fruto, eu tenho que transbordar sobre a vida das pessoas, como fez José, seja na cadeia, seja na vida na casa de Potifar, seja junto com o pai dele, antes de acontecer todas as tragédias, que foram lições de vida para a vida dele, que fizeram dele um homem mais forte, mais resiliente, um cara antifrágil, que não era qualquer porrada que machucava ele se adaptava às dificuldades, às porradas da vida, aos confrontos e afrontos da vida. Então, hoje a gente encerra esse ciclo de José entendendo que, assim como José, sem muitos mentores, ou quase nada, ou só o próprio Espírito Santo sendo o mentor dele. E hoje a gente tem muito mais recursos, tem o Espírito Santo, Deus nos põe pastores, nos põe líderes, nos põe mentores, nos põe treinadores, a gente tem acesso aí a YouTube, como esse vídeo aqui, e outros mais, é onde a gente pode seguir um cara, uma mulher, 2, 3 mentores, não muitos, porque senão confunde a mente, mas ali seguir nível de sabedoria, pessoas que realmente têm um coração voltado para Deus, pessoas que realmente a gente vê o fruto do seu trabalho. Então a gente tem hoje uma gama, uma riqueza de coisas que nos mostra que é possível a gente viver bem na Terra. Tá? Vai ter gente que Deus vai escolher para prosperar mesmo, para desatar riquezas mesmo, financeiras. Outros não, Deus quer que vivam um nível de prosperidade e executando o seu propósito de vida com excelência. Então, seja o que for que Deus te chamou, seja para que área, para que níveis de vida, viva com intensidade, tá? Mas viva dentro desse processo, entendendo que sementes são as sabedorias que Deus libera para nós através da vida das pessoas ou através do próprio Espírito dele, para que a gente plante, cuide disso. Isso é processo, isso é prosperidade, tá? E como fruto natural dessas coisas acontece o fruto, as riquezas, tá? E a gente tem que comer dessas riquezas, tá? E as riquezas não são tanto que ninguém dá conta de comer os frutos de uma árvore sozinha, nem que seja uma família de 10 pessoas. Quando a árvore começa a prosperar muito, tá? Como é o natural de toda árvore, não é possível uma única família comer. Então o que ela faz? Ela transborda sobre a vida das pessoas. Ou ela dá, ou ela vende, ou ela dá, ou ela vende, mas ela não segura, ela passa para outras pessoas serem beneficiadas com os frutos, tá, de suas semeaduras, com o fruto de suas prosperidades, do processo que foi de cuidar das árvores, de cuidar daquele fruto, daquela semeadura, tá? Então, esse é o processo natural da vida. Beleza? Então fica aí esses códigos, fica essa mensagem, tá? Sobre todo o processo da vida de José, tá? E as lições que a gente pode tirar da vida, tá? E assim prosperar. Beleza? Fica um abraço para você. Tá? A gente vai continuar aqui com outros temas, tá? Peço que você, se gostar, gostando. Se gostou, dá um like aí, porque o like não é para ficar bonitinho. O like é para que realmente outras pessoas possam ver esse vídeo. Cada vez que eu dou um like, 3 ou 4 pessoas, o vídeo do YouTube automaticamente mostra para outras pessoas que não estão inscritos. Daí a importância de
dá o like. Como também você pode compartilhar aí no Instagram, Instagram não, no Telegram ou no WhatsApp com pessoas que você gostaria que também estivesse consumindo essas mensagens. Beleza? Então, muito obrigado, que Deus te prospere, que Deus te dê a direção, te dê semente, te dê sabedoria de como também fazer o processo que é a prosperidade e te dê também a sabedoria de como transbordar na vida das pessoas quando os frutos chegarem. Tchau, tchau.